Então, eu estava aqui orando, né? Como sempre, orando o Senhor, sempre buscando orar, né? O tempo é curto para se orar, ainda mais quando a gente vai vir uma vida corrida, né? E cheia de coisas para fazer com crianças pequenas, né? Enfim, então, o dia da gente é esmagador, a rotina diária, né? Ela, queira que não, toma muito nosso tempo. Nem sempre temos tempo para tudo, mas para orar, para nos achegar ao Senhor, devemos ter, né, esse tempo. Devemos abrir mão de algumas coisas para buscá-lo enquanto está perto, né? E eu orando, me veio isso na mente, né, que agradecendo ao Senhor pelo dia que já estava terminando, me veio na mente, né, que os dias têm passado corrido, tem passado ligeiro, né, tem sido rápido o nosso dia. Amanhecemos e daqui a pouco já é a noite e vamos dormir, nos recolher novamente para um próximo dia, né? E é menos um dia na nossa vida ali para lembrar do que o Senhor tem feito por nós, que Ele tem sido misericordioso, Ele tem tentado nos alcançar com a sua mão poderosa, o teu braço forte, a sua misericórdia, a sua graça, né? Ele é muito bom, Deus é muito bom, Ele é muito bom. Ele nos dá o perdão, né? Constantemente ali, se a gente buscar e se arrepender dos nossos pecados, Ele promete estar conosco, né? E me bateu meio que né? Eu chorei um pouco ainda, né? Na presença do Senhor ali orando, porque eu entendo a gravidade quando a gente se lembra que a gente é um passageiro, né? E a Bíblia fala em Isaías 5:5, 6, né? Para a gente buscar o Senhor enquanto, né, se pode achá-lo, buscá-lo, né? E devemos fazer isso, porque sabemos que não somos eternos, né? Sabemos que a gente tem um tempo, o tempo está correndo, tá? A gente sabemos que a gente somos momentâneos, somos passageiros, né? Hoje somos, amanhã não somos mais, né? E Ele está perto de nós, enquanto a vida, a fôlego de vida, Ele está conosco, né? Ele prometeu estar conosco. Mas sabemos que quando a gente parte desse plano para outro, né, não se lembramos mais de nada, pelo menos assim diz as Escrituras, né? Que os mortos não sabem mais o que acontece debaixo dos céus, do sol, né? O que se faz, quem se foi não lembra mais de nada, né? Nada sabe sobre aqueles que estão vivendo na terra, né? E tá tudo dormindo, está dormindo no sono profundo, né? Ali. E a gente não lembra que a gente tem o nosso Pai, o nosso conselheiro, que é o Espírito Santo. A gente não lembra mais dele, a gente não lembra do nosso Pai, né? Então a gente não lembra mais, não vai lembrar mais que do nosso Senhor. Ele vai lembrar de nós, ele vai lembrar. Ele vai se lembrar que estamos, né, à espera dele, da volta dele, mas a gente não vai lembrar de nada mais. Então isso me doeu, sabe? Porque é o que tem mais me marcado também. É eu saber o simples fato que eu não sou para sempre e que a minha oportunidade que Ele está me dando é agora, em vida. De demonstrar o quanto, né, eu sou grata por ter entregado o seu Filho Jesus, né, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, por quem temos a nossa salvação. Devemos a Ele, é o nome dEle, a pessoa dEle. E é triste saber que eu não vou mais ter esses pensamentos sobre Ele, glorificá-lo, ler a palavra, saber que Ele está perto de mim. Isso acolhe, nos dá um acolhimento, nos faz lembrar que somos, né, amados por demais pelo Senhor Jesus. Isso é uma maravilha, por Deus, enfim. E Isaías fala sobre isso, fala sobre esse sentimento que eu tive, né? Ele fala, e isso significa nada mais, gente, de que a gente sabe que a gente é limitado. Chega uma hora que todos nós temos que enfrentar a justiça de Deus, né? Por isso devemos procurar o perdão e a graça de Deus, né? Enquanto ainda temos oportunidade. Em Jeremias 29, 12, 13, vai dizer assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. E me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Isso é lindo. Isso é lindo, fala de um Deus perdoador, de um Deus que quer ser buscado. Ele quer ser buscado, Ele está aí. Ele está aí. Ele está perto de nós, né? Mas Ele quer ser encontrado, Ele quer ser procurado. Jesus não é intruso. Ele não vai entrar em um lugar que Ele não seja chamado, que alguém não queira a sua presença. Eu sei que hoje em dia todo mundo vai dizer assim, mas quem não quer a presença do Senhor? Mas não é bem assim. O Senhor, Ele é santo, Ele é puro, certo? Então, se você não der lugar para o Espírito Santo habitar, para Ele, sabe? Então, isso é lindo de se entender. Quando a gente para observar que o Senhor está dizendo assim, por mais que vocês não mereçam, sabe? Que não somos merecedores dessa graça, dessa misericórdia, desse perdão, porque todos nós estamos cometendo diversas coisas, né, durante o dia ali, né, pensamentos, às vezes que não temos domínio sobre eles, mas que o Senhor, né, nos dá força para resistir a eles, porque devemos negar nós mesmos, devemos negar nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas vontades, pegar a nossa cruz e seguir, porque Jesus falou de cruz. Então, quando Jesus fala de cruz, Ele fala sobre renúncia, sobre nos renunciar, vontades, desejos, entendeu? Caminhos,
Então, quando temos esse entendimento que devemos nos renunciar a nós mesmos para estar nele, para que ele venha fazer morada em nós, para que ele venha andar conosco verdadeiramente, não é só dizer eu creio, sabe? Não é só dizer que Jesus está comigo nas horas difíceis, ele pode sim até estar, mas você para encontrá-lo, por mais que ele esteja perto, tá? Por mais que ele esteja ali, ele vai precisar de uma palavra tua. Jesus, entra no barco, Jesus, me ajuda, fica comigo, me ajuda a mudar, me ajuda a te buscar mais, sabe? E orar mais, e clamar mais por ele. Porque ele fala, né, que ele vai se deixar ser achado, certo? Quando você inclinar o teu coração e buscar ele, né, com toda a sua força, sua alma, de todo o seu coração, ele vai deixar que você o encontre, ele vai deixar ser achado por você. E agora ele virá, né, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro, tá? Qual é esse cativeiro que nos aprende? O pecado, nós mesmos, nossos desejos da carne que nos leva e gera morte, nossos desejos, nossos pensamentos, né, pensamentos contrários do Senhor, tudo aquilo que for contrário do que o Senhor nos pede, do que o Senhor tem para nós, não vem dele. Todas as coisas boas vêm dos céus, vêm do alto, tudo que for bom é dom de Deus, vem dos céus, mas tudo que for de trevas, pertence às trevas, todos os maus hábitos, sabe, as coisas perversas, sabe, tudo isso aí não vem do Senhor, vem, né, do outro, que se faz presente, infelizmente, aqui na terra, que tem reinado, né, infelizmente, mas o tempo dele está contado, e sabemos muito bem disso, né. Então, o apelo de Isaías em 5:5-6 nos remete isso, né, pra gente buscar ele enquanto ele está perto, sabe, o quanto a gente pode se relacionar hoje com ele. Gente, é lindo, é oportunidade única, então agarra essa oportunidade que ele te dá hoje, sabe, é lindo. E em Jeremias tem tudo a ver quando ele fala, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim. Então ele quer que você ore a ele, certo? Ele quer que você clame, Senhor, meu Deus, me ajuda a orar, me ajuda a me inclinar mais nos teus pés, a me humilhar mais, a entender e compreender que eu não sou nada sem ti. Agora você, né, ali faz a sua súplica, porque devemos suplicar, para que ele venha entender que a gente já entendeu que não somos nada sem ele, que não somos dignos, mas que ele nos fez digno a partir do sacrifício de Jesus na cruz, tá? Eu e você não merecemos, tá certo? Mas graças ao sacrifício da graça oferecida ali, né, a partir do Cordeiro, do Imaculado, que tirou o pecado, levou as nossas aflições, sabe? Nele, ele levou, tomou, né, as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas aflições, sabe? E nos libertou. Mas agora a nossa parte em fazer para que isso venha, né, ser ali visível em nossas vidas, que a gente realmente aceita Jesus e quer o buscar e tem buscado, tem feito tudo diferente para que ele venha estar em nós e não só perto, tá? E não só perto. A gente devemos se inclinar mais, buscar mais, orar mais, cultuar faz parte também, sabe? Quando a gente é liberto, até isso a gente muda, o nosso entendimento sobre cultuar muda, tá certo? Então assim, é lindo, sabe? Quando a gente para observar algumas coisas que Deus nos deixa a entender e fala conosco aqui no coração, é lindo. Então quando eu tenho esse entendimento agora que, nossa, eu tenho prazo de validade, hoje eu tô aqui, mas eu não sei amanhã. Então eu tenho que chorar hoje nos pés dele, clamar hoje, orar hoje, sabe? Deixar bem claro que pra mim ele é o único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida, tá certo? Eu tenho que deixar bem claro que eu já entendi o recado, sabe? Que eu preciso dele para ser mudada, eu preciso dele para abandonar os pecados, as vontades, os desejos que me distanciam, tá certo? Me distanciam daquilo que eu quero e que eu creio, sabe? Os nossos pecados, os nossos pensamentos negativos nos distancia de Jesus. Devemos negá-los, devemos abandonar as más obras, tá certo? Deixar os caminhos perversos, mudar os nossos conceitos. Jesus está perto e busquem ele enquanto se pode achar, sabe? Enquanto se pode encontrar. Ele está aí, está aqui comigo, sabe? Está em toda parte, porque, né, ele é soberano, ele é onisciente, onipotente, entendeu? Ele é Deus, ele é poderoso, tá certo? Então ele está presente. Só que ele quer ser buscado, ele quer ser encontrado, é como se fosse um tesouro escondido, sabe? Que agora você tem que procurar, se empenhar, buscar de todo o coração, sabe? Com toda vontade, com todo o clamor de dentro da sua alma. E ele vai deixar assim ser encontrado por você, assim como um dia foi comigo. Quando eu estava assim, sabe? Com essa vontade de ser liberta, com algo ruim, querendo, né, destruir agora a minha vida. Eu vendo toda a movimentação espiritual que estava acontecendo comigo, na minha vida, em mim.
né? Eu vendo agora aquele vazio que estava em mim, e eu caindo em mim do que eu precisava, que o Espírito Santo, ele é lindo, ele trabalha da forma e da maneira que ele quer, sabe? E ele é quem convence. Então o Espírito Santo me convenceu, sabe? Que eu tinha que clamar, eu tinha que buscar, e ali eu fiz, a partir daquilo. E o Senhor se deixou ser encontrado por mim. Eu encontrei, ele é um tesouro pelo qual devemos nos agarrar, sabe? Nos agarrar profundamente ali, sabe, é uma chave que devemos virar na nossa cabeça, essa ilusão que o Senhor está perto e por Ele estar perto, sabe, agora seremos salvos, seremos, né, Ele vai nos livrar, Ele vai, sabe, não é bem assim que funciona, tá bom? Então, deixa essa palavra aqui para você, o Senhor quer ser encontrado, Ele quer que você ore, que você o busque de todo o coração e Ele se deixará ser encontrado por você. E agora Ele vai te curar, Ele vai te salvar, Ele vai te arrancar do cativeiro que lhe aprisiona, que está lhe aprisionando no momento, para que você não venha buscar Ele, para que você venha se distanciar dEle, sabe? Esse muro, esse empecilho, essa pedra que tem aí causado, né, a sua falta de busca, de leitura da palavra, de oração, de estar cultuando agora, o Senhor vai trazer força, sabedoria, discernimento para que você venha estar buscando e estar ali firmando uma aliança com Ele, verdadeira com Ele, tá? Então busque enquanto Ele está perto, tá certo? Bata na porta e a porta se abrirá, tá certo? O Senhor diz na palavra dele que Ele está às portas, diz que Ele vai bater na porta. E se você escutar e você abrir o seu coração, Ele vai entrar e cear com você. Ele vai entrar e vai fazer morada dentro de você. É isso que Ele quer, fazer morada. Fazer morada, criar, ser uma aliança. Sabe, um casamento, quando você casa, você tem aquela aliança, aquele compromisso. Pronto, é esse compromisso que Jesus quer com você. Sabe, é esse relacionamento. É relacionamento que Ele quer com você. Ele não quer que você só entenda que Ele está perto. Ele quer um relacionamento verdadeiro, um relacionamento intenso, sabe, vibrante. Que o seu coração tenha que queime a vontade, sabe, aquele desejo de buscá-lo, de conhecer o seu Pai, sabe, de se agarrar. É isto que Ele quer. E é isto que Ele está procurando em nós, sabe? Que tenhamos essa mente, essa inclinação no coração e esse entendimento, tá certo? Então, receba essa palavra em nome de Jesus, tá? Ele quer fazer morada em você, Ele está perto. A partir do momento que você se inclinar de todo o coração e você orar a Ele, Ele se deixará ser encontrado por você. Amém? Fico com essa palavra em nome de Jesus.